Observe sua pergunta. Você pergunta o que é liberdade? Há uma outra pergunta aqui: o que é meditação? Há uma relação muito estreita, muito íntima, entre essas duas questões. Na vida, todo movimento ocorre dentro de um processo de relação. Observe isso com calma. Todo contato é contato em relação. E nesse contato há um espaço. É necessário a presença de um espaço para esse contato, dentro da relação. Entre objetos há espaço. Entre lugares determinados, com seus nomes, com suas regiões, há um espaço entre eles. Há um espaço entre pessoas. Há um espaço entre os astros. Há um espaço entre as casas. Há um espaço entre as paredes de um cômodo, por exemplo. Quando você entra em uma sala, ali você tem um espaço, porque há um espaço entre as paredes. Há um espaço entre os objetos colocados naquela sala. A presença desse espaço permite a relação. Quando você vai fazer um desenho, você precisa de um espaço para esse desenho. E esse desenho toma forma dentro desse espaço. Notem que sempre quando temos a presença de relação, de relacionamento entre pessoas, objetos, lugares, tudo na vida ocorre dentro de relações, ocorrendo dentro de espaços. É aqui que ocorrem os contatos. Na vida, o elemento mais importante que todos nós anelamos viver, vivenciar, experimentar na vida é a presença da liberdade. E a presença da liberdade é para as relações. Aqui eu quero tocar com você nesta resposta para estas duas perguntas. Qual é a relação entre o que é a liberdade e a presença da meditação? Qual é a verdade sobre o que é meditação? Nós não temos entre nós o real espaço para uma verdadeira relação. Como seres humanos, nós temos um nível de contato, de relacionamento, onde está firmado nesse relacionamento, nesta assim chamada relação ou relacionamento, a limitação da ausência de espaço. Isso porque o meu contato com você é um contato a partir daquilo que o pensamento determina ser possível, ser um contato. E o pensamento em nós é um elemento que ocupa exatamente todo o espaço da relação. Assim, nós como seres humanos não vivemos dentro de uma relação em liberdade. Exatamente porque não há espaço. O espaço está sendo ocupado
pelo modelo do pensamento. A ideia que eu tenho sobre quem você é. O pensamento que você tem sobre quem eu sou. Isso ocupa esse espaço na relação. E se esse espaço está ocupado, não há liberdade. E sem liberdade, não temos a presença da compreensão. Não temos a presença da inteligência. Não temos a presença do amor. Olhe para dentro de você e você irá perceber que os grandes momentos na sua vida são momentos de encontro com o espaço. Quando você está na beira de um rio, olhando para as águas descendo, cintilando sob o sol, enquanto elas descem, você escuta o som das águas. Olhando para aquele rio, ocorre dentro de você um espaço, um completo esvaziamento de todo esse padrão de pensamento comum, que são os pensamentos que estão em nós o tempo inteiro, dizendo coisas e se ocupando com diversos tipos de assuntos, de rotina de vida. Então, nesse momento, nesse espaço, neste silêncio, nesse olhar, temos ali algo presente, fora daquilo que o pensamento, de uma forma comum, ordinária, sempre mantém dentro de cada um de nós. Repare que nesse momento, a mente, em sua inquietude, em sua tagarelice, em seu padrão de repetição de memórias, de lembranças, desaparece. Esse é o momento do espaço. Esse é o momento do silêncio. Esse é o momento de um encontro com aquilo que está fora da pessoa, desse sentido de personalidade, de identidade presente, ali, naquele momento, naquela experiência. Então não existe mais a experiência para alguém. Existe apenas o experimentar. Assim, quando você pergunta o que é meditação, meditação é a presença desse espaço. Assim como na beira daquele rio, ele ocorreu de uma forma natural, o seu contato com a ciência do seu ser, que revela a verdade divina. A verdade que se revela na ausência do eu, na ausência dessa mente egóica, desta mente tagarela, desta mente que se assenta em lembranças, em recordações, em memórias. Esta é a presença desse contato. Esse contato é o contato com a natureza da verdade, do seu próprio ser. Assim, quando a sua pergunta é o que é meditação, é esse encontro natural com a verdade sobre você. Não tem alguém ali livre. Não há alguém presente nesse experimentar desse instante. Temos a presença da liberdade. Então, o que é a liberdade? A liberdade é a verdade do seu ser. Mas o seu ser não é o ser de alguém. É a realidade desta ciência se revelando quando temos a presença da meditação. Assim, qual é a verdade sobre a meditação? A meditação é o contato.
Há nesse contato a presença do silêncio, da quietude, da beleza, da verdade, daquilo que está além da história do personagem, desta identidade, desta pessoa. Tudo que nós precisamos na vida, nós já observamos isso no dia a dia. Quando você viaja, você vai para um lugar onde você possa relaxar. Por que usamos a expressão relaxar? Relaxar é se situar fora da tensão, fora do estresse, fora da agitação, fora da movimentação, fora da inquietude. Então, esse sentido de relaxamento está presente nesta relação. Mais uma vez aqui, notem, é sempre o pensamento que ocupa todo o espaço. Ele não só não lhe permite ter um contato real com o outro, ele não lhe permite ter um contato real com a natureza, com aquilo que se passa com você. Uma vez que o pensamento está presente, se ele não é constatado, observado, se você não se dá conta, não toma ciência do movimento dele, é bem interessante você observar isso em si mesmo. Você passa o dia inteiro ocupado com pensamentos, mas você não se dá conta dos pensamentos. A cada momento, não, a cada minuto, você tem dezenas, centenas de pensamentos. Mas você não se dá conta do quanto você pensa. Esse pensar é, na verdade, a reação da memória a estímulos diversos, sejam estímulos internos ou externos, e os pensamentos surgem. Quando você coloca um pouco de milho na panela, aquele milho específico para a pipoca, no momento em que a panela está na temperatura perfeita, em razão daquele óleo ter aquecido, o que ocorre com aquele milho? Ele literalmente pipoca. Assim, os pensamentos presentes em cada um de nós estão pipocando, momento a momento. Essa panela sempre está quente. Esse óleo sempre está aquecido. No entanto, nós não nos damos conta disso. Você vem a mim e pergunta o que é meditação? É se tornar ciente da panela quente? Do óleo aquecido? É se tornar ciente do milho pipocando. Aqui juntos nós estamos investigando essa questão da compreensão do movimento desta consciência. Esta consciência que nós temos, esta consciência que nós conhecemos, é a panela. É a presença desse milho, que é toda a história do passado, que é toda a memória, recordação e lembrança, que pipoca como pensamentos, sentimentos, emoções, sensações. Mas nós não nos damos conta disso, não tomamos ciência disso. A não ciência disso é a ausência da meditação. Quando nos aproximamos para olhar nossas reações, começamos a perceber o pensamento surgindo. Cada pensamento que surge carrega uma sensação, um sentimento, uma emoção.
um modo de perceber nesse contato com ele ou ela, nesse contato com a vida. Se isso continua acontecendo de uma forma inconsciente, sem qualquer ciência, sem qualquer observação, esse espaço está ocupado. Então não temos a verdade da relação. Nós temos esse velho modelo de relacionamento com a vida, com o outro e com nós mesmos. O que é ter uma aproximação da verdade sobre quem nós somos? É aprender a olhar, a escutar, a perceber, a estar ciente daquilo que se passa aqui e agora, nesse contexto da vida, que está acontecendo a cada momento dentro das relações. Se temos assim uma aproximação, algo presente em razão desse olhar, desta aproximação de si mesmo. Na vida, a aproximação desta ciência que revela a verdade, que é a meditação, requer a presença desta liberdade para esse contato. Mas isso é o que se torna possível quando nos aproximamos de nós mesmos, pela compreensão, pela investigação, pela observação de nossas reações nesse instante, nesse momento. Então, a base, o fundamento para a meditação é a compreensão de nós mesmos, é o autoconhecimento. Quando as pessoas perguntam o que é meditação, em geral, a explicação que elas recebem de outras pessoas é de algo como uma técnica que elas praticam. Então, em um determinado momento do dia, você reserva meia hora ou 40 minutos para se assentar e aprender a lidar com os pensamentos. Para a maioria das pessoas, é afastar os pensamentos, é usar o esforço para aquietar a mente. Veja, isso não é meditação, isso é técnica de meditação. Mas a ciência da verdade da meditação é a ciência de estar cônscio de suas reações. É apenas nesse sentido que nós usamos aqui a expressão meditação. Não se trata de algo técnico, mecânico, que com base na volição, no querer, no esforço, a mente se aquieta por alguns minutos, mas depois volta de novo ao mesmo velho modelo. Aqui, o olhar para suas reações é o fundamento de uma visão livre da mente egóica, livre desta panela com o milho pipocando. Então temos a presença de algo fora da mente, fora do eu. Aqui, quando usamos a expressão mente, nós usamos com diversos significados. Falamos desta mente egóica, desta mente do eu, desta mente, deste centro egocêntrico. Quando usamos a expressão mente, nós também usamos a expressão mente como mente livre, mente em quietude, mente em silêncio. Mas nós temos aqui colocado para você que jamais se importe ou se prenda a essas palavras. Não dê importância a essas palavras, não se prenda a elas.
Porque a grande verdade é que essa panela, que é a mente, não existe. Nós estamos lidando com algo que aparece em razão das reações que tem. Então, nós estamos aqui trabalhando o fim exatamente dessas reações. E o fim dessas reações é o fim da mente. Desta mente do eu, desta mente egóica. E quando usamos a expressão essa mente livre, essa mente altamente inteligente, estamos falando de algo que, na verdade, está além da mente, como nós conhecemos. Então é muito importante que, ao ouvir essas falas, nós temos aqui centenas de vídeos no canal. E estamos sempre usando palavras como mente, consciência, ser, verdade, Deus. A nossa inclinação, em geral, é colocarmos essas palavras dentro de um padrão, de um modelo já de interpretação pessoal, em razão do fundo que temos, do conhecimento que trazemos, de livros que lemos, de palestras que ouvimos. Mas isso nos coloca dentro de uma limitação. É importante aqui ouvirmos essas palavras e deixarmos elas soltas. Você sabe que uma árvore tem muitas folhas, mas essas folhas aparecem na árvore, mas elas, na verdade, estão soltas. A qualquer momento, elas podem soltar aqueles galhos, elas podem desaparecer da árvore. Assim são as palavras. Palavras são apenas símbolos, imagens, construções do próprio pensamento. A verdade dessa aproximação da liberdade e da ciência da meditação é o fim para as palavras, é o fim para os símbolos, é o fim para as imagens. Existe algo aqui que nós precisamos compreender com muita clareza. O modo como você vê o outro, como você vê a vida, como você vê a experiência acontecendo. Repare, é a partir da ideia de alguém que está vendo. Esse alguém é o observador. Esse observador, o que ele na verdade está vendo, é parte dele mesmo. Esse observador é a coisa observada. O que estamos dizendo é que o pensamento em nós está criando uma ilusão. A ilusão de uma relação com o outro, com a vida, com nós mesmos, dentro desse princípio equivocado, nos dando a ilusão de uma identidade presente, que é esse eu, esse mim, esse observador. O fim para esta forma de olhar, para esse padrão de observar a partir desse observador, é a presença da liberdade, é a presença desse espaço, é a presença da meditação. Assim, o que é a verdade da meditação? É a verdade desse espaço, onde está presente essa liberdade. E essa liberdade está na ausência desse observador e a coisa observada. Repare que esse observador, ele observa a partir dele mesmo o que ele está vendo, mas o que ele está vendo é parte dele próprio. É aqui que temos a presença da pessoa, desse mim, desse eu. Isso é o ego. Ah, o que é o ego? É a presença desse centro, desse mim, desse eu, desse observador. Então aqui já nos aproximamos da verdade sobre a meditação.
Porque a verdade sobre a meditação nos diz que quando ela está presente, nos apresenta sua presença, exatamente quando o ego não está, quando o eu não está, exatamente quando o meditador não está, porque o meditador é o eu, o meditador é o ego. Nós temos a presença da meditação. Isso é exatamente o fim para o pensamento. Assim, o pensamento é esse elemento presente, como já foi colocado. É ele que ocupa todo esse espaço, não permitindo a liberdade, não permitindo a visão daquilo que é a vida, como ela é. A vida como ela se revela quando há esse espaço, esse silêncio, esta interna quietude. A beleza desta ciência de simplesmente ser. Isso é a ausência do pensamento. Assim, qual é a verdade sobre o pensamento? Então, o que é o pensamento? O pensamento é o passado, é a memória, são as lembranças, recordações. Como colocamos aqui nessa fala, o pensamento é esse milho nessa panela aquecida, onde esse óleo está quente. Então, o que é o pensamento? O pensamento é aquilo em você que não tem real vida. A vida é aquilo que aqui está presente nesse momento, que é parte do contexto daquilo que aparece aqui e agora. E o pensamento não é assim. O pensamento é um elemento em nós que surge do passado. Nós estamos apenas diante daquilo que foi, daquilo que não tem importância, daquilo que não tem valor. E, no entanto, isso está assumindo todo esse espaço. E se ele está assumindo esse espaço, eu volto a dizer, não temos liberdade, não temos a meditação. Nós temos uma playlist aqui no canal. O que é meditação? O que é a liberdade? E o que é o pensamento? Aqui junto nós estamos com você investigando tudo isso, aprofundando tudo isso. Tomar ciência da vida como ela acontece, sem esse elemento que é o pensamento, que vem do passado. Isso requer a presença desse olhar, desse escutar, desse observar essas reações quando surgem. Então há uma quebra dessa continuidade desse elemento, que é o ego, que é o eu. Nós estamos com você aprofundando isso aqui nesses encontros. Nós temos esses encontros online nos finais de semana. Você tem aqui na descrição do vídeo nosso link do WhatsApp para participar desses encontros nos finais de semana. São encontros online, 2 dias juntos. Além desses encontros, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso que você acaba de ouvir é algo que faz algum sentido para você, fica aqui um convite, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido, ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Estamos falando do fim do eu, do ego, do fim desse modelo de identidade egóica, no sentido de alguém presente aqui, nesse instante, na vida. Então a realidade de Deus, da verdade, da felicidade, está aqui e agora.